Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui em mais uma semana, conversando com o ministro do Evangelho, o pastor Sérgio Alves, que já queremos cumprimentar. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos, nossa audiência aí do programa Viver Bem em Cristo, e rogamos assim que o Senhor, nosso Senhor Jesus, possa nos abençoar aí, em que tudo que vamos falar aqui, tratar, seja de grande proveito aí para toda a audiência. Com certeza, a gente sempre tem esse grande proveito aí nessa sabedoria que aprendemos a conhecer e a praticar também, e a constatar que é verdadeiro, porque funciona, se praticarmos. Bem, pastor, hoje temos assim várias perguntas, Vamos ver quantas teremos aí, para que o senhor responda. Uma delas é: qual é a extensão da esfera do espírito para que possamos crescer espiritualmente? A vida espiritual de uma pessoa, de um homem natural, começa com a recriação espiritual, quando ela faz uma aliança com Deus por meio de professar uma fé inabalável na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. Se ela, crendo no coração, proferir isso audivelmente, já está formalizada essa aliança com Jesus Cristo e com Deus. Depois, no segundo momento, o complemento dessa atitude é o batismo nas águas. Então, quando essas duas coisas estiverem consumadas, a nível de legalidade judicial da palavra de Deus, essa pessoa ela já passa a ter vida eterna, já passa a desfrutar do perdão de Deus, pela toda a sua vida pregressa de pecado, e retorna a ser filho de Deus novamente. Então aí começa a vida espiritual. Ou seja, só para fazer assim, nós fomos criados, éramos filhos de Deus, e quando viemos para a Terra em forma humana, nos tornamos criaturas, E para voltarmos a ser filhos de Deus e estar realmente sendo transformado pelo Espírito, a perfeição, a pureza do Espírito Divino, precisamos fazer isso. Seria mais ou menos dessa forma? Apenas mais umas coisinhas. Quando nós fomos colocados na Terra, antes da queda, a Bíblia fala da queda do homem, nós éramos filhos de Deus, Mas quando ocorreu a queda, que foi a desobediência, que consumou a transgressão, e a transgressão trouxe a condenação do homem, então o homem se retirou da presença de Deus naquele momento, e o homem passou a viver só a sua dimensão da sua alma e da sua carne, do seu corpo. Então ele passou a ser a criatura, como você falou. Sem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Porque o que me liga a Deus como parentesco é o Espírito. A minha alma, a minha carne, sem o Espírito, não serve para nada. Então aquilo é uma vida natural que termina logo com óbito. Então, esse é o primeiro fato. Deus precisa fazer com que eu volte à originalidade. E isso é feito pela justificação, pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Não é por obras, por ser bonzinho, por ter um bom caráter, ser um bom cidadão. Isso não importa. A justificação é pela fé na pessoa do Filho de Deus, como sendo nossa justiça e como sendo nosso Salvador, tanto para a esfera natural como espiritual. E aí, a extensão dessa salvação, ela vai até a estatura do primogênito de Deus, que é Jesus Cristo glorificado. Hoje chama-se Cristo Jesus.
Lá é o nosso patamar máximo que nós temos que chegar, mas sem a deidade que ele tem. Deidade é só o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Nós nunca teremos a deidade. Nós seremos espirituais, purificados, chegamos à estatura de Jesus, mas sem os poderes da deidade. Sim. Então seremos sempre dependentes de Deus, como foi o propósito da nossa criação. Certo. Ok. Bem, aí a outra pergunta é: qual é a diferença entre a alma, nossa alma natural legítima do homem, criada por Deus, e a alma como um caráter dominado pelo homem? O senhor já explicou isso de certa forma, né? Mas enfatizando, né, essa diferença da alma legítima do homem, né, criada por Deus, e a alma como um caráter dominado pelo homem, porque nós somos tripartidos, né, corpo, alma e espírito. Veja, enquanto o nosso espírito não se expande, não se desenvolve, nossa alma continua natural. Então a pessoa lá recebe a recriação, tá. Para a futura, ela está garantida a salvação. Mas para o hoje, para ela desfrutar dessa extensão e chegar a um aperfeiçoamento espiritual, ela tem que se aplicar muito à busca do conhecimento e o investimento da aplicação dessa instrução em vida prática diária. Sim. Conhecimento sem a prática, né? É zero. É zero, né? Nessa era é zero. Sim, também, né, isto já foi assim falado de certa forma, mas alguém perguntou sobre o livro A Glória da Criatura, né, e que a gente vê ali que, né, a humildade, né, é a glória da criatura, porque também o senhor já comentou aqui, né, que sobre a glorificação do homem, né? Então essas coisas têm conexão uma com a outra, essa Sim. glorificação com a glória da criatura, né? E por que a humildade é a glória da criatura? Veja, quando Deus fez o homem e colocou no Éden, ele era humilde. Ele era ele não tinha desenvolvido ainda a expansão espiritual dentro dele. Então, para que isso acontecesse, Deus ordenou que ele se alimentasse da árvore da vida. Isso não aconteceu, ele desobedeceu. Então ele acabou se afastando, se distanciando de Deus. Agora, para que essa pessoa... Só me fala na segunda parte da pergunta aí que eu esqueci um pouquinho. Sim, a humildade como a glória da criatura, que tem o livro, e esta glorificação que Deus promete, não é, a quem Certo. crê. Veja, quando nós chegamos em Cristo, nós somos egoístas. O ego governa. O que é o ego? O ego é um conjunto de forças energéticas, de espíritos malignos, que exercem uma espécie de uma instituição que governa nossa vida. Vamos dizer assim, que um país é governado pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Eu já escutei uma frase que diz assim, né, que o ego é um déspota selvagem que nos faz viver entre a cruz e a espada, né? Então tem mais ou menos também. Então, a gente, quando está sob o comando do egoísmo, o que acontece? Nós não somos humildes em hipótese alguma. A nossa humildade ainda está dentro do nosso espírito, envolvida, completamente lacrada pela vontade humana, que é o ego. E aí não tem espaço para Deus dentro da nossa alma, porque o orgulho está tomando conta da nossa alma. Então, à medida que essa pessoa é recriada e cresce em vida, esse deslocamento expansivo do espírito
acontece porque ela está conhecendo e praticando a verdade em alguns aspectos. Então ela está sendo substituída. O orgulho, que já veio, que é antigo, que é doméstico, está entrando a novidade, a humildade. Porque Deus está entrando dentro daquela alma para governar parte, ou mais do que a metade daquela alma, quando estiver sob o governo do Espírito, toda a humildade já começa a aparecer um pouco aqui fora. É verdade. Todos nós que somos cristãos podemos assim ver, quando chegamos na igreja, como nós pensávamos e agíamos, e hoje, quanta diferença. Verdade. Isso significa esse delta espiritual de transformação. O que aconteceu? Deus mexeu na minha cabeça, na minha mente, e fez eu declinar de muitos pensamentos e concepções erradas que eu tinha. E isso é uma coisa incrível, porque não é uma coisa assim, agora eu vou fazer isso. É algo que vai acontecendo, e quando a gente vê, está transformado. Aquilo já não é mais assim, mas de uma forma, digamos... misteriosa. Misteriosa. Quando vê, a gente mudou. Não é mais aquela pessoa, né? E isso é uma operação do Espírito Santo em conjunto com a alma humana. Sim. Sendo que a participação operativa da alma humana é uns 5%. Sim. O resto Deus faz. Porque a alma, ela é, muitas vezes, dura, né? Bem, pastor, vamos fazendo um breve intervalo e daqui a pouco temos mais aí umas perguntinhas, né, para o senhor. Estamos de volta e agora mais uma pergunta aí, não é para o pastor Sérgio Alves, que diz: por que as escrituras chamam o homem de alma vivente? Sim. O homem sendo tripartido, espírito, alma e corpo, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, explica isso, ele diz: o homem tornou-se alma vivente. Por que isso aconteceu? Isso é uma obra misteriosa também. O homem, a primeira parte do homem que foi criada foi o espírito humano. Foi a primeira coisa. E esse processo de criação não foi na Terra, foi numa dimensão espiritual. Então nós éramos só espírito antes? Só espírito. E não se sabe quantos milhões de anos levou para chegar aqui na Terra, esse espírito. Aí o que Deus fez? Deus tinha um plano. E por isso que ele criou o espírito do homem. Porque Deus não faz nada sem que seja para a consumação do seu plano eterno. Então, a criação do homem teve assim, ela era parte de um planejamento. Né? Que Deus queria um reino na Terra, que é outro planeta, é outra dimensão. Essa aqui é uma dimensão natural, tem gravidade, tem água, tem terra, tem sol, tem lua, tem estrelas. Né? Então, isso aqui é diferente do terceiro céu, onde Deus habita. Onde Deus já reina eternamente, sempre eterno. É algo muito mais amplo. Muito, muito. A gente não tem noção. Né? E lá habitava todos os seres angelicais, né? Querubins, serafins, todos os arcanjos, né? E até hoje. Mas o plano de Deus, além de reinar nessa esfera tão misteriosa que nós não temos alcance, era ter um reino aqui na Terra, na esfera natural. Neste planeta. Neste planeta. Então Deus quer dois reinos, um espiritual somente e um natural com o espiritual junto. Então isso é algo que gera muito prazer para Deus, muita satisfação para Deus. A prova é que ali no livro de Efésios, a Bíblia diz que esse plano é o beneplácito de Deus. É uma palavra assim difícil se você... Sim. Acho que a gente nunca ouviu essa palavra. Quem trouxe essa palavra da dimensão do espiritual foi o apóstolo Paulo. Acho que ninguém tinha visto essa palavra antes. Assim como a palavra igreja também. Então, embora a gente tenha os conceitos dela aqui,
Mas hoje a gente sabe que o que é o beneplácito? É a vontade que gera muito prazer para Deus, uma coisa que gera muito prazer e é vontade de Deus aquilo ter. E além de ter, gera muito prazer para Ele. Ou seja, não é o senhor que está dizendo isso, está escrito. Né? Está escrito. Então, aí chegou o momento, não sei quantos milhões ou 1000 anos, aí Deus disse assim, Gênesis 2:7, o homem, Deus pegou o pó da terra, então ele usou o material da terra para fazer o corpo do homem. Então, se você fazer uma decomposição científica, um estudo científico, isso aqui é terra. Né? Sim. Só que está numa formatação diferente. Né? Diz que viemos do pó, né, do pó da terra, e voltaremos ao pó da terra. Isso. Então, Deus pegou esse material natural, terra, que ele tinha também criado, e fez lá, sei lá se foi um boneco de barro que ele fez, foi uma como bola a gente vai saber, né? Não sei como é que ele fez, porque isso é coisa muito poderosa. E soprou todos os espíritos humanos para dentro de Adão. Todos que iam nascer desde aquela época até o último aqui. Adão representa, então, o receptáculo de todas as almas. Eu penso, mas o senhor me corrija, né, que é uma fonte que vai gerando todas as almas, estão partindo, né, dali, né, deste Adão, então, né, todas as almas criadas. Todas as gerações têm a incumbência de jogar para fora todos os numerosos espíritos que foram soprados para dentro de Adão. Está nascendo até hoje. Né? Então, quando esse espírito tocou a matéria natural, o espiritual tocou a natural, aí então uma reação espiritual inexplicável fez com que surgisse uma alma. Então foi produto de uma reação de 2 esferas, algo de energia espiritual do terceiro céu e um material bruto terreno. Isso, em outras palavras, cientificamente já ocorre com outras misturas, digamos assim, né? Sim. E aí, então, surgiu a alma vivente. O que é a alma vivente? Ela se localiza entre o corpo e o espírito do homem. Ela é o meio. Então, ela tanto expressa Deus, quanto expressa as sensações da carne. E ela é o que tem a correspondência com o mundo físico. Né? Nosso caráter, nossas definições de gosto, de humor. Então você conhece a pessoa por causa da alma da pessoa, não é por causa do corpo. Você vai descrever uma pessoa só analisando o corpo, não tem sentido nenhum. Agora, quem é o fulano de tal? Então você começa a dizer tudo que aquela pessoa pensa, o que ela acredita, o que ela faz, o que ela fala, o que ela faz. Aí então você começa a identificar aquela alma, porque a identidade de uma pessoa é a alma. Né? É o meio de correspondência. Então, Deus, na esfera do espírito, não tinha alma. Ele tinha só espírito. Mas para viver aqui, ele precisa da alma. Então a alma foi criada para servir Deus. O corpo dos homens foi criado para servir Deus. Embora foi danificado, Deus vai dar um outro corpo daqui a pouco, né? Mas essa alma é para expressar Deus. Aí tu olha para o mundo de geração em geração, todo mundo pensa em viver para si mesmo e não estão servindo Deus. Verdade. Então, a alma vivente é o que faz a pessoa ter um referencial de existência aqui na Terra, né? Que na verdade é o recipiente governamental de Deus. Sim, a gente pode buscar aí, né, alguns exemplos até naturais, né, para comparar. Não é tão difícil não de compreender. É só pensar um pouquinho, né, sobre isso que a gente compreende, né, facilmente essa operação, digamos assim. E é bom pensar também numa coisa, assim, para complemento aqui, que tudo que teus olhos tocam, ali tem uma partícula de Deus. Sim. Tudo
a substância de todas as coisas é Deus. Sim. E essa interação é com tudo, né? Com o ambiente, com pessoas, né? Existe, digamos assim, para toda ação existe uma reação, mas não é bem só isso, né? Tu tem, através, eu creio, dos sentidos aí, né? Que tu toca as coisas, tu tem uma reação àquilo, né? E tudo isso vai transformando também o homem, né? Mais para Deus ou menos, né? Mais para, digamos assim, o corpo, né? A alma vai pendendo ali, mas eu creio que quem põe, né, na balança para o lado de Deus ali para pender, né, como o senhor disse no outro bloco, é o conhecimento e a prática, né, de como fazer isso, porque a carne, né, o corpo vai perecer. Né, isso é a coisa mais certa que se tem na vida, né, a morte, como se diz. Então, que bom que a gente possa, através, né, do Espírito, ter a vida eterna, né? Voltarmos para Deus. Bem, pastor, chegamos ao final de mais um programa. Para a próxima semana aí, né, ainda temos aqui umas perguntinhas que ficaram, mas já lhe agradeço muito novamente, né, por nos ajudar a compreender esse mistério de Deus e de Cristo, né, que é tão difícil, né, de alcançar, né, quando a gente não tem tanto conhecimento. Então, muito obrigada. Eu agradeço a participação, uma boa noite a todos, que Deus te abençoe a todos vocês. Verbo.